Fala pessoal, tudo bem? Viu? Então esse é o nosso primeiro post, né, desse novo perfil. E antes mesmo de explicar sobre o post em si, né, que se trata ali do capítulo 1 do livro do Blanchard, eu gostaria de primeiro explicar um pouco sobre essa página aqui, tá? Esse vídeo talvez fique um pouco mais longo que os próximos que eu vou lançar, mas é justamente por conta que tem essa parte do início que eu vou explicar sobre a página, tá? Então, basicamente, pessoal, eu tô no último ano de economia, e por conta da pandemia, acabou que alguns conteúdos eu aprendi, passei nas matérias, fiz as provas tudo certinho, mas não houve aquela absorção, né, do conteúdo. Eu sinto que não tenho total domínio, da matéria que foi lecionada, então eu não quero, né, de modo algum, deixar a faculdade, ou seja, me formar tendo esse sentimento. Então eu realmente entrei na faculdade de economia, né, eu faço ali na USP, no campus de Piracicaba, e estou tomando aqui essa iniciativa, né, de revisar todo o material para sair da faculdade com esse sentimento de que realmente domino o conteúdo e tenho pleno controle ali sobre as informações, sobre as matérias, né? É claro, num nível ali de graduado, né, de bacharel, é óbvio que existem inúmeras pessoas que são ali totalmente dedicadas às suas vidas, né, através do mestrado, do doutorado, para realmente dominar avançadamente essa matéria, mas eu estou, né, iniciando esse projeto justamente para sair da faculdade com essa confiança, né, de ter parte desse domínio, né? Então eu criei essa página justamente para lecionar aqui, trazer algumas anotações, trazer alguns mapas mentais, trazer algumas revisões, né, em forma de post, para justamente facilitar para mim ter essa motivação, né, essa disciplina, por saber que estou envolvendo um certo público, mesmo que esse público num primeiro momento seja apenas eu, né? E também para deixar tudo anotado e bem didático e visual para eu mesmo do futuro ou qualquer outra pessoa que venha conhecer a página poder consultar. E ao invés de ter que comprar o livro e ler o livro todo, que aliás é o que eu indico, né, para quem pode, tem o tempo e gostaria de aprender o assunto, também ter a oportunidade de uma forma rápida conhecer o conteúdo e poder ali aprender de uma forma um pouco mais prática, tá? Então, basicamente essa é a proposta da página, tá bom? No caso do perfil, tá bom? Agora tratando sobre o livro escolhido, tá? Esse é o primeiro de muitos, tá? Eu já posso avisar que a gente terá outros livros sendo abordados também, tanto de macroeconomia como do Bernanke, assim como os de microeconomia do Varian e até mesmo do Pindyck, tá? Mas eu decidi começar pelo do Olivier Blanchard por conta de ser uma matéria um pouco mais tranquila de ser analisada, de trazer o conteúdo de uma forma um pouco mais didática, assim como a macroeconomia, né? Envolve um pouco mais de definições, conceituação e não tanto gráfico, né? Como a micro. Então eu decidi que seria uma boa opção para abrir essa página aqui com esses primeiros posts, tá? Então, sobre o Olivier Blanchard, ele foi formado em economia, né? Ele está vivo ainda, é formado em economia pelo MIT, atualmente professor lá no MIT também, e durante o ano de 2008 até 2015 ele foi economista-chefe do FMI, tá? Que é do Fundo Monetário Internacional. Então, quando se faz uma lista das maiores referências do ramo da economia, com certeza o nome dele está entre os mais citados ali, os mais relevantes, tá bom? Então eu creio que é uma decisão bastante coesa trazer o livro aqui e, inclusive, por conta disso, é um livro tido como bibliografia básica ali para a macroeconomia dentro das universidades, tá? Foi a escolhida pelo meu professor da faculdade e eu também acho muito coesa essa decisão para trazer aqui para vocês e para mim nessas minhas anotações, tá bom? E agora, de fato, começando, né, a explicação sobre o capítulo em si, a gente começa pelo primeiro capítulo, tá? Eu vou seguir uma ordem igual ao do sumário mesmo, por conta que eu acho que é uma decisão bastante coesa. Então, o capítulo 1, ele apresenta ali como título Um Giro pelo Mundo, tá? E, de fato, basicamente, o capítulo apresenta uma visão mundial, né, citando países como a China e os Estados Unidos, ao longo da primeira década ali dos anos 2000, né, de mais ou menos 2000 até 2006, comparado com décadas anteriores também, comparando índices como o produto, como o desemprego, a inflação, que serão ali, obviamente, os principais índices, né, as principais variáveis que a gente irá analisar no estudo da economia, mas eu vou deixar isso aqui para ser tratado um pouco mais à frente, tá bom? Agora, já adentrando um pouco do próximo slide, né? Já no prefácio, antes mesmo do capítulo 1, o autor nos apresenta os tipos de mercado que ele considera ali
existentes para ser analisado dentro de uma economia. Então, os mercados que ele cita é o de bens, que trata-se daquele mercado que a gente está um pouco mais habituado, que a ideia é um pouco mais facilitada, que trata simplesmente daqueles bens de consumo, seja um produto, seja um produto físico ou digital, alguma coisa que você vai no mercado comprar ou que você pede na internet, alguma videoaula, e tudo isso é um bem. Tá? Já no mercado financeiro, a gente tem ali outras características sendo referente ao capital, tá? Ou seja, a aquisição de capital ou empréstimo de capital. E dentro desse mercado financeiro, a gente vai ver termos como, por exemplo, empréstimo, crédito, taxa de juros e coisas assim, tá bom? Já no mercado ali de trabalho, a gente está falando de uma troca de serviços, tá? Seja CLT, seja no meio de freelance ali, autônomo, independente disso, tudo isso está enquadrado no mercado de trabalho, tá? E ali a gente vai poder encontrar termos como o salário mínimo, o desemprego e outras variáveis que compõem ali a análise desse mercado, tá bom? Agora, pessoal, deixando um pouco essa discussão e essa diferenciação dos mercados para um próximo vídeo, um próximo capítulo, a gente vai tratar aqui, já no capítulo 1, sobre a visão do autor, sobre o que um economista estuda e analisa, tá? Ou seja, o questionamento que fica é o seguinte: o que um economista avalia e estuda dentro de uma economia para interpretá-la? E a resposta são essas três variáveis, tá? O produto, a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Aí fica esse pensamento: é só isso que um economista estuda? E a resposta é claro que não. Né? Mas a gente tem a interpretação que para chegar nesses três índices, que a primeiro momento podem parecer muito simples de serem entendidos, a gente precisa de uma série de outras variáveis sendo analisadas e agregadas e estudadas em conjunto para se chegar nesses três itens. Então, tendo esses três itens em mão, com certeza ali dentro de uma série histórica e uma série de outros cenários que precisam ser avaliados, um economista, né, uma pessoa capacitada para essa análise vai conseguir sim tirar suas deduções e suas análises dali, tá bom? Então, falando de um modo bastante direto, sim, o economista vai sim se empenhar em estudar o produto, a taxa de desemprego e a taxa de inflação. E a gente vai desmembrar, né, a definição desses três conceitos nos próximos slides, tá bom? Por conta que o capítulo 1 é basicamente destinado a essa conceituação e também a mostrar essa conceituação dentro de exemplos reais dos Estados Unidos e da China. Contudo, aqui, por conta dos exemplos do livro serem um pouco antigos, né, do período ali pré-2018, não chega nem a abordar a questão da crise mundial de 2008 e tudo mais, como já são praticamente 14 anos de atraso ali do livro, eu decidi colocar os últimos anos do Brasil para exemplificar para vocês e, obviamente, para mim, tá bom? Eu acho que seria algo um pouco que faz um pouco mais de sentido nesse caso, tá? Então, agora trazendo já, né, essa condição da definição de produto, a gente tem ali, citando o autor, né, o produto como sendo o nível de produção de uma economia como um todo e sua taxa de crescimento, tá? Mas ainda fica essa dúvida: que raio é o nível de produção de uma economia, né? Basicamente, pessoal, de forma bastante subjetiva e didática, o produto e o nível de produção de uma economia como um todo é exatamente o valor monetário de tudo que foi produzido dentro de uma economia, né, em um determinado período, ou seja, em uma determinada fração de tempo. Tá? Então, vamos supor, geralmente a gente usa ali trimestre, bimestre, semestre e um ano. A expressão anual é geralmente a mais reconhecida, tá? É a mais avaliada e citada ali. Então, vamos supor esse período de um ano estabelecido e dentro desse um ano, quanto foi produzido no Brasil, né? Então, para exemplo, né, didático e bastante simplificado, vamos supor que uma economia seja apenas composta por vendedores de banana e toda a economia é movimentada, né, todo o fator ali do mercado é movimentado pelo comércio de bananas. O produto, né, dessa economia vai ser exatamente o valor das bananas multiplicado pelas quantidades que foram vendidas, tá? De forma muito simplificada. Tá? Então, todas as bananas produzidas e comercializadas vão ser consideradas seu valor monetário para calcular ali a somatória do produto. Tá? Dentro dessa discussão sobre o produto, a gente vai ver em uma próxima aula, creio eu já no capítulo 2, que a gente vai entender como calcular esse produto.
E isso até já vai entrar um pouco em conflito aqui com essa definição das bananas, porque a gente vai ver que o produto pode ser calculado tanto pela ótica da renda, pela ótica da produção, envolvendo preços finais ou valores agregados, e tudo isso vai ser explicado de uma forma um pouco mais precisa no próximo capítulo, tá? Porque senão esse aqui ficaria muito longo. Tá? Mas basicamente, só retomando, o produto é o nível de produção de uma economia como um todo e sua taxa de crescimento. Tá? E por taxa de crescimento, a gente entende justamente a variação, né, de período pós-período dessa variável. Então, a gente tem o produto, que vai ser um valor monetário. Vamos dar o exemplo do Brasil, que é de aproximadamente 8 trilhões ali, de reais. E vamos supor que desse ano para o próximo, ou seja, de 2022 até 2023, ele cresça em 1%. O PIB. Então, a variação, né, do ano de 2022 para o ano de 2023 foi de 1%. Então, o país se desenvolveu em 1% a sua produção. Tá? Então, aproveitando do gráfico, tá, que foi disposto aqui nesse slide, a gente tem ali um histórico, né, desde 2008 sobre o comportamento do PIB brasileiro. Né? Então a gente vê que em 2008, em relação a 2007, ele cresceu 5,1%, depois em 2009, principalmente por conta da crise mundial de 2008, a gente teve uma queda lá de 0,1%. Né? Depois tivemos uma sequência de boas altas, né? 7,5%, 4%, 1,9%, 3,5%, e depois a crise de 2015, ali no período da Dilma, de mais ou menos queda de 3,5%, depois 3,3%, uma recuperação com o Temer ali na casa dos 1,3%, 1,8%, 1,2%, uma crise novamente, principalmente relacionado com a pandemia, né, de uma redução no PIB de 3,9%, depois um crescimento, uma recuperação econômica, né, já no final da pandemia, no ano de 2021, com 4,6% positivo. Então a gente vê que tem uma oscilação que dita muito bem o que está acontecendo no país. Né? Ou seja, o produto reflete muito qual que é o temperamento das políticas, qual que é o temperamento dos habitantes, dos cidadãos, né? Qual que é o temperamento ali do mercado internacional, do mundo como um todo. Tudo isso acaba por refletir no produto, porque muito dessas condições refletem o ânimo do produtor, refletem o ânimo do cidadão, refletem também suas expectativas, né? Suas condições de segurança, de investir num projeto ou não, e tudo isso abala muito o produto. Tá? E então o produto acaba sendo ali o principal variável para dizer em relação à saúde econômica de determinado país. Tá? Agora, ainda nesse tema, né, de tentar desvendar ali sobre a saúde econômica de um país, de uma nação, a gente tem um outro índice que colabora muito para essa análise, que é a taxa de desemprego. Tá? Ela tem ali um cunho um pouco mais social, né, avaliando direto na sociedade como que está ali a qualidade de vida, como que está ali a disposição de emprego para todos os cidadãos. Então a gente vai ter como definição da taxa de desemprego a proporção de trabalhadores em uma economia que não estão empregados e procuram uma vaga. Então a gente percebe aqui que para calcular a taxa de desemprego de um país, não é simplesmente levado em consideração todas as pessoas que não possuem emprego. Né? Por conta que, para ser calculada a taxa de desemprego, a pessoa precisa, primeiro, não estar empregada e precisa procurar uma vaga. Né? Por conta que, se fosse considerar apenas as pessoas que não possuem emprego, a gente poderia considerar as pessoas aposentadas, as crianças, né? Ou até mesmo as pessoas que não estão procurando um trabalho e não geram essa pressão sobre o mercado de trabalho. Então aqui a gente vai analisar especificamente os demandantes ali, né, de uma vaga, né, no mercado de trabalho. Então as pessoas que realmente não estão alocadas no mercado, né, e estão à procura, entregando currículo, fazendo ali essa busca, né, fazendo essa pressão sobre o mercado de trabalho, no sentido de eles estarem sim dispostos a ter um emprego. Né? E isso a gente vai ver mais especificamente nos próximos capítulos, tá, do livro, que ele vai tratar especificamente do modo de cálculo, né, da taxa de desemprego. Eu vou trazer as fórmulas aqui, vai ser bastante interessante. Tá? E aqui, como complemento, a gente pode ver um registro histórico aqui desde 2012, né, até 2022, um registro trimestral, se eu não me engano, tirado do IBGE, sobre a variação do desemprego no país. Então a gente pode ver que a partir de 2014, a partir de 2015, 2016, a gente teve um aumento muito significativo do desemprego, que se manteve e até se agravou, né, até os dias atuais em 2021, tendo apenas uma retração em 2022.
tá? Claro, muito disso foi dado devido às crises globais, a crise também nos governos ali que a gente teve já anterior ao impeachment, após o impeachment e também por conta da pandemia. Então a gente tem uma série de cenários ali e justificativas e razões para explicar essa elevação da taxa de desemprego, tá? E agora partindo para a nossa terceira e última variável, né, a gente vai tratar da inflação. Eu creio que dentre as três, eu acho que a inflação é uma que o brasileiro mais tem ouvido falar, né, e temido nos últimos meses por conta da elevação da taxa de inflação que tem sido sentida nos mercados, no preço da carne e diversos outros produtos, né. Então, só nos últimos meses a gente conseguiu perceber, né, uma inflação ali tanto no combustível, né, todo mundo está ciente dos aumentos da gasolina, ultimamente tem dado uma recuada, mas o susto do aumento realmente eu acho que foi algo sentido por toda a nação, né? Os preços do arroz, por exemplo, foi algo que chamou muita atenção por conta do saco chegar ali na média de 20, R$ 23, né? Um preço quase que recorde, né? Jamais atingido aí, e mantido antes, né? Em séries anteriores. E também o preço da própria carne, né, que em períodos anteriores era mais acessível e tudo mais, principalmente a carne vermelha, e que nos últimos meses teve esses aumentos que foram justificados por diversas outras condições, né, e que acabou ali se afastando do prato do consumidor médio ali, do cidadão. Então a inflação é algo que realmente está presente na vida do brasileiro nos últimos anos, tá? E entender ela é um tanto quanto simples, tá? Por definição, a taxa de inflação é a taxa de aumento do preço médio dos bens da economia no decorrer do tempo, tá? Então, a taxa de inflação não é simplesmente o preço de um produto comparado com o mesmo produto no período anterior. Você pode, nesse cálculo, até tirar a variação ali do próprio produto, mas isso não dá uma noção de tendência geral de todo o mercado, de todos os produtos, de um cenário geral, né? Para ser considerado inflação e ser calculado como taxa de inflação, tem que ser um aumento generalizado dos preços dentro de uma economia. Tá? Então, por exemplo, existem diversos índices que calculam essa taxa de inflação e existem índices que são direcionados ao varejo, ao consumo da cesta básica, ao consumo da infraestrutura, da construção civil, e cada um mede e mensura o impacto em determinado mercado, em determinado ramo, para sentir qual que é a variação dos custos ali, preços dos bens, para executar determinada atividade. Então, de forma básica, tá? A inflação está presente em todo o mercado, contudo, o índice de inflação depende muito do que está sendo analisado, de qual cesta de bens está sendo ali averiguada no momento da cotação, no momento da verificação ali pela instituição que está fazendo essa atividade, tá? Então, por exemplo, a FGV, ela é responsável pelo índice de inflação ali do IGPM, tá? E esse índice do IGPM ele é bastante generalizado e ele é muito utilizado no ramo da construção civil. Então, bens utilizados na construção civil, como o cimento, tijolos, vigas metálicas e tudo mais que compõe essa área, são muito bem decifrados pelo IGPM, tá? Já pro varejo, para o consumidor médio que vai lá realizar uma compra de mercado, encher a despensa e coisas assim, o preço da cesta básica tende a ser um pouco mais assertivo em relação à inflação geral daquele bens ali, daquela cesta de bens que está sendo consumida e adquirida pelo consumidor médio que vai ao mercado. Tá? Então, são índices que tratam de uma mesma taxa, né? Podendo ambos tratando da inflação, só que cada um tem ali uma vertente, né? Uma assertividade maior variando o ramo. Então, a gente pode dizer que o IGPM mede também o varejo, claro, mas ele acaba sendo um pouco mais assertivo e um pouco mais fidedigno para condições ali de construção civil e tudo mais. Já o IPCA, principalmente o da cesta básica, ele já diz claramente sobre os itens da cesta básica. Tá? Então é um ótimo indicativo de como os preços no mercado estão se comportando ano após ano, mês após mês, tá bom? Então agora com a definição da inflação encerrada, né, e a definição do produto bastante clara também, assim como da taxa de desemprego, a gente já tem mais ou menos em mente quais são os três principais variáveis e índices ali que um economista utiliza para interpretar a saúde econômica e toda a condição ali dos mercados dentro de uma nação, tá?
Então essa foi a proposta do primeiro capítulo do Blanchard, né? É claro que tudo que a gente citou aqui vai ser muito melhor explicado em capítulos futuros, tá? Basicamente terá um capítulo para cada definição desses termos, tá? Então a proposta desse primeiro capítulo era exatamente essa, trazer uma conceituação breve, né, para vocês, um primeiro contato com a macroeconomia. E eu espero que minha função aqui tenha sido bem feita também, de explicar de forma prática ali para vocês. Eu sei que o conteúdo fica um pouco extenso, mas é que é realmente um conteúdo muito abrangente que precisa ser explicado ali de uma forma não tão aprofundada, mas que mesmo assim leva um tempo por ser uma abordagem um pouco teórica, né? Eu vou tentar trazer alguns conteúdos aqui também que não sejam tão teóricos, mas sim um pouco mais práticos, ou talvez até um pouco mais dinâmicos, tá? Para não ficar só nessa questão de rever conteúdo, ficar falando aqui sobre esses slides, tá? Mas eu creio que a proposta desse primeiro vídeo, desse primeiro capítulo era exatamente essa. E se você chegou até aqui, parabéns, primeiro de tudo, foram basicamente um pouco mais de 20 minutos ali, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá? E aqui segue minha sugestão, tá? Eu vou continuar trazendo novos conteúdos aqui, e se você tiver alguma sugestão de livro também, ou qualquer coisa assim, por favor, entre em contato comigo, tá? Estou totalmente aberto aqui a contato, mensagens para a gente trocar uma ideia, tá? E vai ficando por aqui esse vídeo, mas eu vou fazer alguns outros também. Pretendo terminar o livro do Blanchard, assim como outros, até mais ou menos meio do ano que vem, tá? Então a gente vai discorrendo nessa jornada aí, tá bom? Então até uma próxima. Tchau, tchau.